Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos aí. Eu sou Gilberto, diretor aqui da K2M. Estou aqui com o meu lado com a Tabata, nossa head aqui de marketing e inteligência de mercado, né? E para quem não sabe, a K2M esse ano completa 23 anos, né, de mercado. E nada melhor do que a gente trazer como convidado, um convidado especial aqui, uma das pessoas que nos ajudou aqui no começo, né, que foi um dos fundadores da K2M, né? Essa pessoa é um grande amigo aqui que está aqui com a gente, e ele trabalhou conosco durante muito tempo, durante 6 anos, né? 6 anos. 6 anos, e depois ele acabou indo para a Microsoft, né? Desenvolveu uma carreira como diretor de várias outros, posso dizer aqui, concorrentes, né? Da Avanade, da Logicalis e tal. Então conhece muito desse mercado. Hoje ele é membro do board da GV Angels, tá? Rodolfo Roim. Valeu. Pode se apresentar aí, fica à vontade. Tudo bem, Giba? Tudo bem, Tabata? Tudo Obrigado, bom. Pessoal. Obrigado aí por todos que estão participando e obrigado pelo convite aí de voltar aí mais ou menos à Legal. casa que me formou como profissional. Muito bom tê-lo de novo aí. Valeu. Né? A gente, pessoal, vamos falar um pouquinho, vamos falar sobre Power Platform, sobre Low Code hoje, um assunto super quente, assunto super interessante. Tem muita coisa para a gente conversar. Rodolfo vai trazer um pouco da experiência dele aí, né? Então, acho que a Tabata vai começar aqui conosco, falando um pouquinho sobre né, um pouco de como que está o mercado sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre prioridades de negócio e desafios, a Tabata vai falar isso com a gente. Depois a gente vai falar um pouco sobre esses padrões de valor alimentados pela inteligência artificial, ou seja, como é que a inteligência artificial se liga nesse mundo de low code, tá? Falar um pouco sobre segurança e controles também, e como é que a gente pensa grande, tá? Como é que a gente torna esse negócio, né, o nosso padrão aí, tá, pessoal? Vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Então, vou explicar um pouquinho sobre por que a gente escolheu esse assunto, né? Porque a gente escolheu falar de Power Platform. A gente está aí no 3º evento da nossa série, né? Então, como vocês já sabem, o objetivo é sempre trazer alguma coisa acionável, né? Alguma coisa aí que possa resolver um desafio que a gente vê no mercado. Então, a gente resolveu falar sobre low code porque uma pesquisa da McKinsey mostrou que até o ano que vem, até 2025, mais de 750 milhões de novos aplicativos vão precisar ser criados para atender as demandas de mercado. Isso vai acontecer porque 50% do trabalho digital pode ser automatizado com tecnologia que já existe, né? Então, a tecnologia está aí, mas o trabalho ainda não foi automatizado. Só que, para isso acontecer, a gente tem um déficit de 4 milhões de desenvolvedores. Então, faltam 4 milhões aí de pessoas que saibam desenvolver para conseguir resolver esse problema. O que faz com que 86% das empresas lutem para contratar talentos de tecnologia, né? Isso é uma demanda que a gente vê muito dentro dos nossos clientes, é um problema que a K2M ajuda aí a resolver sempre. E imagino que vocês estejam passando por isso, né? E a gente estava conversando sobre isso aqui, sobre essa tendência. Antes o Rodolfo trouxe um ponto interessante, né, Rodolfo? Na verdade, acho que esse desequilíbrio entre demanda de profissionais e oferta ele já vem de algum tempo, né? O que a gente tem acompanhado é que ele, de fato, só se agrava. Ano após ano, ele se agrava. Por quê? Porque a demanda vem aumentando muito mais do que a formação de novos profissionais de tecnologia, né? E aí a gente estava conversando aqui no começo, que há pouco tempo atrás eu vi o Sam Altman, que, para quem não sabe, é o CEO da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, e ele estava dizendo que muito em breve o mundo verá um unicórnio de 3 pessoas, ou seja, uma empresa que tem uma avaliação de mercado de $1 bilhão com apenas 3 pessoas. E obviamente que ele estava ali fazendo uma alusão de quanto que a inteligência artificial poderia ajudar em suprir a necessidade de desenvolvedores, né, de pessoas de tecnologia. Então, achei bastante interessante e pertinente, uma vez que a gente vai falar muito sobre de que maneira que a gente acelera a criação de novas aplicações de negócio, de que maneira que a gente otimiza os recursos que a gente tem. Nós não vamos falar aqui de como que a AI vai tomar conta do planeta, muito pelo contrário, e como que ela nos auxilia, né, a ser
a ter uma organização mais ótima, né, mais otimizada e muito mais produtiva, né, com a nossa mão de obra disponível muito mais produtiva. Sim. Semana passada, inclusive, não sei quem acompanhou, mas semana passada teve o Microsoft Build, né? E o Satya falou, né, o Satya, presidente da Microsoft, falou muito sobre Copilot, né? A gente vai ver o Copilot em ação aqui dentro do Power Apps, ou seja, a Microsoft está incutindo, né, colocando, né, embedando dentro dos produtos dela esse modelo de inteligência artificial generativa, né, para todos os produtos, né, mas não como um autopilot, né, não como um piloto automático, né, que faz sozinho, mas como um copiloto, ou seja, como algo que vai te ajudar a ser mais produtivo no seu dia a dia, né? A gente vai ver aqui como que ela pode ajudar os makers, né, que são os desenvolvedores cidadãos, né, que são essas pessoas que não necessariamente, que a Thalita vai falar um pouquinho aí, né, ou seja, como a gente tem esse déficit de desenvolvedores, como é que a gente resolve isso, né? E ajudar também desenvolvedores, ou seja, se a gente tem tão pouco desenvolvedor, como é que a gente consegue fazer com que os desenvolvedores, né, consigam ser mais produtivos também e produzir muito mais, né? Multiplicação dos desenvolvedores. É isso aí. Aliás, o nome Copilot não poderia ser mais apropriado, né? É exatamente isso, né? Um copiloto. Então, a ideia é essa. Ao invés de ensinar todo mundo a programar, né? Que seria muito difícil programar, exige um certo talento, um certo conhecimento, né? A ideia é usar low-code para capacitar todos a desenvolver aplicativos. E aí, óbvio que todos que têm algum conhecimento de negócio, né? E como o Gilberto falou, principalmente quem já é capacitado a desenvolver, porque possa fazer isso mais rápido, de uma forma mais escalável também. Como eu falei, a gente vai mostrar aqui, tá, pessoal? Vai ter demonstração, não é só bate-papo, né? E quem ficar até o final também vai ter uma surpresa também, tem uma oferta para vocês, é uma coisa bem legal, que vocês vão gratuito, tá? Não é nada, tá? Um presente. E um presente para vocês, tá? Então quem ficar até o final aí, espere que tenha um presente legal aí, mas é isso aí, ou seja, ensinar, né? Isso era uma ideia inicial, né? Ensinar todo mundo a programar. Na hora que começou esse problema de déficit, que isso não é de hoje, né? Desde que a gente trabalha com tecnologia, né, Rodolfo? Há muito mais tempo que a gente gostaria de admitir, a gente vem falando sobre isso, né? E não é à toa que países desenvolvidos, países desenvolvidos, principalmente Canadá, Estados Unidos, Austrália, eles têm um programa justamente para o profissional que eles chamam de STEAM, né? Que é o STEM, que é uma sigla que eles utilizam para poder fazer uma referência a todos aqueles profissionais de tecnologia da informação, de engenharia, matemática, ou seja, a galera que está envolvida nessa indústria. Existe esse programa de facilitação de imigração justamente por quê? Porque é um déficit, não é do Brasil, né? É um déficit mundial esse negócio. Sim. Então, a única forma que a gente consegue hoje, inclusive a K2M, por exemplo, como é que a gente faz, né? A gente forma turmas de estagiários, forma turma de trainees, a gente pega gente, inclusive, de outras carreiras e capacita, e o low-code facilita muito isso, ou seja, trazer essas pessoas de outras carreiras e ensinar a usar o low-code aqui, né? Ou seja, fazer com que elas consigam, e a gente consegue entregar soluções ricas para os nossos clientes, né? Bom, então, como a gente estava falando, o low-code, ele capacita todo mundo, né? A gente vai entender um pouco o que ele faz por cada pessoa ali no negócio. Então, os desenvolvedores plenos, né? As pessoas que realmente são desenvolvedores profissionais, os administradores de TI, que também aí ganham uma velocidade, né, em inovação, em escala, e os citizen developers, né, que são ali as pessoas de negócio que não têm esse conhecimento em programação, mas que conseguem desenvolver algumas coisas e conseguem se tornar mais autônomos do pessoal do TI através do low-code. Porque aquela coisa, né? Muitas vezes você tem, né, a TI olhando para um pedaço ali, que é um pedaço maior, né, ou seja, aquele pedaço mais crítico, mas tem um monte de coisa lá na ponta, o pessoal de negócio que não consegue resolver e resolve operando, fazendo, repetindo, fazendo a mesma coisa sempre, né? Acho que ajuda muito na diminuição daqueles chamadinhos que toda empresa tem, né? Aquela fila de chamados gigantes, né? Tem muitas coisas que você acaba empoderado em resolver sem precisar abrir um chamado e falar com TI, etc. Então... Sobretudo o Shadow IT, né? Porque isso acabou também virando uma...
entre aspas, aí uma tendência, porque justamente por conta desta dinâmica. Ou seja, o cara resolve sozinho. O cara vai resolver sozinho. Ele tem um problema ali para ele resolver, ele não pode aguardar o chamado, a homologação da plataforma, a aquisição de uma nova solução. Quer dizer, então, computação em nuvem, esse avanço da tecnologia vem, inclusive, para poder suprir esse tipo de necessidade. E sabendo que pode existir até um paradoxo, né? Você vai habilitar essas pessoas a criar coisa e acaba aquilo virando um problema. Exato. Né? Você vai falar um pouco sobre isso também. Até para poder evitar habilitar demais. Mas hoje, quer dizer, o cara resolve, né? Ou seja, ele faz a planilha, aquela planilha, né? Quando você vai em departamentos financeiros, você tem planilhas absurdas, sim, né? Que estão suprindo deficiências que, por exemplo, o ERP não resolve, correto, né? Então, só que você pode criar um problema gigantesco. Uma situação... Você pode ter um problema de perda de dados, um problema de vazar dados, né? Tá tudo na planilha. Não, eu falo que o importante, acho, do Power Platform é isso, né? Tudo é baseado em segurança. Então, vai estar tudo ali sempre muito bem seguro. E governança, que também é uma coisa que planilha perde muito em empresa, né? Você perde totalmente a governança dos dados. Já tem uma planilha, o moço do RH tem outra, o financeiro tem outra, e vira uma confusão enorme de dados ali. Nada é confiável, né? Acaba que a informação perde a segurança e a confiabilidade. E o Power Platform faz com que você consiga desenvolver tudo ali de uma forma segura e governada. Não, inclusive, eu estava vendo, tem um site, inclusive, que mostra de problemas de segurança gerados por planilhas Excel. Por incrível que pareça, tem um site que eu cheguei a ver outro dia que mostra de incidentes de segurança gerados, por exemplo, durante a pandemia do Covid, por exemplo, onde o cara usou um formato XLS em vez de um XLSX, e aí ele tem um limite de linhas, o formato antigo. Então, deixou de ser contabilizado uma série de casos de Covid por causa disso. Olha o absurdo, porque estava usando uma planilha, né? Ou coisas de incidência de segurança em bancos, né? Por um erro contábil no banco que pode ter sido causado porque o cara mudou uma célula. Eu tenho um caso, pode contar um caso? Pode, está aqui para isso. Eu não vou contar, obviamente que eu não vou dar nome aos bois, mas tem um caso que eu achei. A gente estava trabalhando num cliente muito, muito grande. Esse cliente tinha capital aberto na Bolsa nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Eles começaram. Teve um determinado momento, época de pós-Covid, ou ali, finalzinho de Covid, eles iam abrir o resultado da empresa, e o resultado tinha sido catastrófico. Muito ruim, muito ruim. Era uma empresa de bens de consumo e tal, então o resultado foi muito ruim. E esse resultado estava trafegando numa planilha por e-mail, que acabou caindo na mão de uma pessoa, e essa pessoa fez o quê? Entrou short na bolsa, ou seja... Nossa, operou com informação privilegiada. Exato. Então, assim, quer dizer, se isso acaba caindo na mão de uma SEC, acaba caindo na mão de uma, não sei se chegou a fazer a operação, concluir, ou se levantou-se esse risco de. Se isso cai na mão de uma empresa como essa, a multa que essa empresa pode tomar, ela é simplesmente... Ela pode levar a empresa à insolvência, ela pode chegar nesse nível, né? Nesse nível. Então, você vê, trafegando uma planilha por e-mail, né? Então, a coisa mais banal, mais mundana do mundo, ela pode representar um risco gigantesco para o negócio, gigantesco, né? Então, enfim, tem várias histórias que a gente consegue entender. Não, e assim, veja, a gente está falando aqui, obviamente, de dar poder, né, para a ponta, para o citizen developer, mas é claro, mas será que a gente não vai gerar o mesmo problema? Ou seja, eu estou dando poder para que as pessoas desenvolvam aplicações em cima de dados da empresa. Beleza. Será que a gente não vai gerar um problema também, né, com essa disseminação de citizen developers? Né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Eu acho que toda nova solução vem com um novo problema, né? Acho que esse problema de segurança e de governança, acho que é o que a plataforma vem para resolver. Então, realmente, assim, tudo que você cria vai para o mesmo lugar, né? A gente tem exemplos dentro da nossa empresa, a gente usa todo esse universo, então tá tudo numa base de dados ali. Esse problema não temos mais. Mas com certeza virão novos problemas aí. Tá tudo nessa base de dados. Exatamente, tá tudo junto. Que a gente vai olhar aqui. Mas é justamente como é que a gente controla o acesso a essa base, né? Como é que a gente governa isso, né? Então, isso, os administradores de TI têm esse desafio também, né? Então, a plataforma vai capacitar todos, né? Não só o citizen developer, o administrador de TI, como o desenvolvedor profissional. O desenvolvedor profissional hoje tem um trabalho
né, muito árduo, obviamente, para codificar, né? E codificar leva tempo, né? E também exige um processo de desenvolvimento de software, de você especificar, de você desenvolver, de você testar, de você homologar, colocar em produção. Isso que a gente chama de DevOps, né? Quem conhece. Então, assim, será que com low code dá para fazer isso também? Ou seja, será que a gente consegue fazer com que o desenvolvedor profissional também entregue soluções usando low code, ou seja, muito mais rápido do que ele faria construindo código para tudo, né? Também com um processo, um ciclo de vida de desenvolvimento de software integrado? Isso é possível também, tá? Então, isso é legal a gente saber também, porque tem casos, inclusive, que a gente vai mostrar para vocês aqui na K2M, em que a gente desenvolveu soluções com alto nível de complexidade, né, com os nossos desenvolvedores que se capacitaram na plataforma. Então, a gente acaba entregando muito mais rápido. Eu acho que a gente está falando aqui, eu queria mostrar um pouco, né, ou seja, primeiro, falar um pouquinho o que é o Power Platform, né? Não sei se você já usou alguma dessas coisas aí, Rodolfo. Eu já usei boa que parte. Você conhece aí, tudo isso aí? Eu usei boa parte. Automate, Apps, Pages, Power BI era meu amigo diário. Falando um pouquinho sobre essas coisas, né? Então, assim, o Power BI, acho que muita gente conhece. A gente já fez um evento específico, o nosso primeiro videocast falou sobre Microsoft Fabric, e o Power BI está dentro desse contexto de análise de dados da Microsoft, né? A gente não vai falar muito sobre Power BI, porque a gente já falou bastante no outro evento. Quem tiver interesse... Eu já ia fazer nosso page. Tem no nosso canal do YouTube, vocês encontram no nosso site também. A gente tem a íntegra do evento, a gente tem um e-book sobre Microsoft Fabric também. Então, a gente tem bastante material sobre esse assunto. Legal. A gente, né, acho que o principal aqui, o mais importante disso tudo, a gente está falando aqui é o Power Apps, ou seja, desenvolvimento de aplicações, ou seja, de aplicativos, né, sejam aplicativos móveis, aplicativos, né, que podem ser corporativos para usar dentro e fora da empresa, né, mas também uma ferramenta para você criar sites externos, que é o Power Pages, tá? Ou seja, rapidamente você cria sites que não são simplesmente sites de comunicação. Claro, você pode criar sites para comunicação, mas também sites, por exemplo, para você fazer atendimento a clientes, né? Sites para você gerenciar parceiros, né? Ou seja, com uma área logada que permite com que você interaja com pessoas de fora da organização, né? Toda a parte de automação de processo, o Power Automate, né? Então, seja automação de workflow ou automação robótica de processos, tá? A gente também falou sobre isso no nosso último evento, tá? Você sobre hiperautomação. Então, se vocês quiserem falar sobre hiperautomação, né? E tem uma cereja do bolo aqui, que é o Copilot Studio, tá? Esse produto, ele se chamava Power Virtual Agents, a Microsoft, né, reposicionou ele porque ele passou a utilizar os modelos de inteligência artificial para você criar os seus chatbots. Sejam chatbots para você usar dentro da empresa. Então, por exemplo, você pode ter um chatbot dentro do seu Microsoft Teams para responder perguntas, por exemplo, de onboarding de funcionários, por exemplo. Isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Ou um chatbot que você pode embedar no seu site para conversar com seus clientes, tá? Tanto com os fluxos de conversa pré-programados, como também utilizando inteligência artificial generativa para, com base, você entrega para ele o conteúdo, ele digere esse conteúdo e elabora as respostas, né? Isso tudo que eu estou falando sem código, tá, pessoal? Isso que é mais importante, sem código, tá? Com relação ao que a Tabata estava falando, o único que a gente tem, o único banco de dados disso tudo, o Dataverse. Não que a gente não possa usar outros bancos de dados, ele tem mais de 1000 conectores que a gente consegue conectar com diversos sistemas, tipos de sistemas e bancos de dados, né? Você ter também para o desenvolvedor o PowerFX, que é o framework de desenvolvimento,
né, da plataforma. Se você quiser colocar código, também dá para pôr. Porque ela é low code, não no code, né? Exato. Possível. Não, mas e dá para ser code. Tá. Só puramente code também. Você usa o framework já com coisas prontas para desenvolver, né, dentro da plataforma. O AI Builder também, que é a ferramenta para você embutir controles de inteligência artificial, não só inteligência artificial generativa, mas, por exemplo, reconhecimento de imagens, né, OCR de documentos, né, então um leitor de cartão de visita, se você quiser, tem pronto isso, né, um leitor de documentos já traz e você poder embutir, por exemplo, nos seus aplicativos. É o que se faz fundamental quando você está falando de você integração com o mundo físico, né? Então, essa é a ponte onde você começa a capturar essas informações todas e entrar aquilo para dentro do teu processo. E é interessante que a construção da plataforma foi justamente nos componentes através dos quais você pode juntar e ir formulando as suas soluções. Então, à medida que você ia discorrendo sobre cada um desses componentes aqui, você já consegue fazer um mapeamento de que tipo de problema ou processo de negócio você consegue endereçar com um ou com mais, com a combinação deles, né? Show. Virou um ecossistema, na verdade, né? Completo. Porque é aquela coisa, você tem um aplicativo, você quer colocar, por exemplo, um relatório, Power BI, você vai embutir. Você tem um aplicativo que vai disparar um fluxo de trabalho, Power Automate, legal, né? Você tem um aplicativo que vai interagir com o seu... Você tem em campo, por exemplo, e precisa fazer uma leitura de um código de barras, legal, o AI Builder vai te ajudar, né? E você pode criar o teu site externo para interagir com seus clientes, interagir com... A gente tem casos, inclusive, muito significativos disso, tá? De sites externos construídos com Power Pages. O nosso próprio site é construído com Power Pages, né? Então, a gente tem um portal de clientes, né? Ou seja, os nossos serviços a gente presta e tem todo o acompanhamento do cliente dentro do nosso site. Em tempo real, né? Em tempo real, ou seja, está ligado aonde? No nosso sistema de atendimento a clientes, né? Ele vê lá todos os tickets abertos e tudo mais, né? Tem casos onde a gente criou soluções super robustas para interação realmente com clientes, de alguns clientes nossos, né? Que interagem com seus próprios clientes, né? O Copilot Studio para entregar os chatbots, que vai integrar no teu site ou no teu ambiente, no teu ambiente interno, no teu Teams, por exemplo, para conversar com seus funcionários, tá? Então, vamos lá, vamos ver funcionando, né? Então, vamos lá. Vou pedir para o pessoal da produção botar na tela nosso... Aqui. Já foi. Já tá? Então, legal, pessoal. Então, vocês estão vendo a tela aqui. Bom, começa aqui. Vamos começar pelo Power Apps com o Copilot. Desculpa, gente. Vamos lá. Minimizar aqui. Perfeito. Legal. Então, inteligência artificial generativa, todo mundo está acostumado com o chat GPT aí, né, pessoal? Então, você pergunta e ele responde. Aqui a gente pede para ele criar e ele cria, né? Então, crie um aplicativo de reembolso de despesas de viagem. Quanto melhor você explicar, melhor ele vai fazer, tá, pessoal? Então, eu vou simplesmente pedir, ele vai trabalhar. Demora um pouquinho, né? Mas ele já traz para você, ó, olha só que legal. Ele trouxe já as tabelas que ele vai usar no aplicativo. Então, a tabela, né, de táxi, de hotel, de restaurante, museu, sei lá. Ele criou aqui. É interessante que cada vez que eu mando criar, ele cria tabelas outras diferentes e eu posso pedir para ele ir ajustando aqui, né, o que eu quero alterar, vou conversando com ele, mas eu vou direto criar o aplicativo. Então, assim, rapidamente, vocês viram aqui, eu solicitei, né, escrevendo simplesmente o que eu precisava, ele criou o aplicativo e eu estava para dar o play aqui no aplicativo, tá? Então, dei o play, tá? A gente está vendo aqui, né? Eu consigo, inclusive, simular o aplicativo para rodar no telefone, por exemplo, né? Ó, eu posso simular ele no navegador, o tamanho da janela, o tamanho da tela.
né? Ou no tablet, tá? Então, ou seja, ele já cria um aplicativo que é nativamente responsivo, né? E ele já tá funcional aqui. Então, se eu vier aqui, por exemplo, criar um novo, né? Posso dizer aqui, ó, aprovado, sim ou não, dar uma descrição aqui. Então, eu tô solicitando reembolso da viagem, beleza, né? Um ID de reembolso, o valor, né? E beleza, ó, o que que é? Lazer, alojamento, tal, alimentação, legal. Salvei. Pronto. Eu poderia acoplar aqui agora, por exemplo, poderia acoplar nessa aplicação um workflow de aprovação, né? Então, criou, consigo inclusive navegar aqui e ver tudo que está criado aqui no meu nome e tal, né? Editar uma solicitação de reembolso aqui, salvar de novo. Então ele já criou um modelinho aqui que eu posso continuar a evoluir com ele nos detalhes aí, tá? Então, toda a solução aqui para você fazer os ajustes na sua aplicação, tá? Se você quiser conectar, por exemplo, dados de outras fontes de dados aqui, eu posso vir aqui, ou, né, tem os conectores, né? Como eu falei, mais de 1000 conectores, se quiser gravar no RP, por exemplo, tal, né? Se quiser adicionar mídia, ou, como eu falei, criar um fluxo de trabalho agora para automatizar, né, a aprovação, eu venho aqui e crio o fluxo de trabalho de automação, tá? Acho que deu para ter uma noção aqui do que é o Power Apps, tá? Então, o Power Apps é essa solução para a gente criar os aplicativos da nossa empresa, né? E que podem, inclusive, estar no dispositivo móvel, tá? Eu consigo publicar ele no meu dispositivo, né? Tanto dentro do aplicativo do Power Apps, que eu baixo da loja da Apple ou do Google, né? O Google, ou eu posso também gerar o aplicativo, todos os artefatos do aplicativo para poder fazer essa publicação diretamente na loja, tá? Diretamente na loja, como o nosso aplicativo, tá? Então, olha o nível das possibilidades que a gente abre aqui, tá? Beleza, a gente falou do Power Apps, vamos olhar um pouquinho o Power Pages, tá? O Power Pages, eu tenho aqui a gente criou aqui já, né? A Tabata falou brincando, é como se a gente fosse aqueles programas de culinária, né? A gente vai mostrar para vocês o prato final, vocês já conhecem, a gente vai mostrar agora antes de ir para a geladeira e depois que ele sair da geladeira. Então eu já tenho aqui o bolo pronto aqui que eu vou mostrar depois de assado, né? Mas eu posso começar meu site a partir de um modelo, tá? Eu não vou criar porque a criação de site demora mais tempo. É porque os modelos são complexos, tá, gente? A gente fez essa brincadeira porque ele leva um tempo para ele criar. Então eu brinquei com o Gilberto, falei, já deixa um meio assado aí pra gente só decorar a hora que sair do bolo, pra gente mostrar. Então, assim, é questão de minutos, né? Não é questão de dias, nem nada disso. É muito rápido, porém não tão rápido para o tempo de um evento. Por isso que a gente não vai criar ao vivo. Perfeito. Então aqui, por exemplo, o portal de autoatendimento aos clientes, ele já traz um modelo aqui, ó, veja que ele já é ligado no Dynamics, por exemplo, né? Eu posso visualizar o modelo aqui. Então, é um portal que já me permite, né, ter um self-service aqui do cliente dele buscar na base de conhecimento, né, do Dynamics, ele permite com que eu tenha fóruns de discussão e já abri um chamado, né, o portal do cliente aqui, um portal para autoatendimento de funcionários, serviço de campo, e aí, né, portal de parceiros. É legal a orientação ali que eles dão, né? O que o seu site deve ser capaz de fazer. Então é isso, eles já pensaram em modelos capazes de fazer as principais funções de qualquer empresa. Ou um site mesmo de publicação aqui, por exemplo, né? Institucional, né? Institucional, a partir de gerenciamento de reuniões e tal, né? Tem várias possibilidades. Essa é uma forma de você criar. Outra forma é você, por exemplo, desenhar o teu site, né? A partir de um Figma, por exemplo. Quem conhece o Figma, que é uma ferramenta de prototipação aqui, no caso, eu estou criando do zero, em branco, tá? Então,
Deixa eu pegar aqui. Eu já tenho um modelo criado aqui, tá? Então, vou visualizar aqui. Ele pode ser também disponibilizado no dispositivo móvel. Eu posso simplesmente escanear aqui e já ver como é que ele fica no meu dispositivo móvel. Então, este aqui é o site que foi criado de forma automática, tá, pessoal? Já, então, eu posso aqui me logar como cliente, né? A entrada com conta externa, pode ser Google, pode ser Facebook, qualquer identidade que você tenha, ou criar as identidades mandar um convite para o seu cliente. Eu não fiz nada, eu só mandei criar, tá, gente? Não tem nada... Foi um clique, né? Então já traz aqui o meu perfil que está cadastrado no meu CRM, né? E as atividades de suporte aqui. Então eu posso, né, fazer uma pesquisa aqui, né? Obviamente eu não vou achar nada, né? Mas posso já daqui solicitar a abertura do ticket, tá? Ou pesquisar na base de conhecimento, tá? Beleza. E eu também, né? Aí, olha que interessante. O nosso site é construído com essa plataforma, né? Então, qual que é a parte legal aí? Hoje, a Tabata, ela não é desenvolvedora, né? Não conhece nada de desenvolvimento web, nada disso, e ela pode vir aqui, obviamente que ela tem poder para fazer isso, e editar o conteúdo do site ou criar uma nova página, tudo isso sem auxílio de um desenvolvedor, tá, pessoal? Então, isso obviamente você consegue entregar na mão do usuário, né, uma ferramenta que vai permitir você gerenciar o conteúdo do teu site, tá? Então, aquele site que a gente viu lá, né? Então, se ela quiser, por exemplo, inserir aqui mais dentro desse componente aqui, um componente de texto, uma imagem, um vídeo, um botão, né? Simplesmente ela vem aqui, quero pôr uma imagem, põe, beleza, escolhe a imagem que ela quer, ok, pronto. Outro grande facilitador aí é que ali em aplicação, por exemplo, a gente escolheu aqui um formato de site que era azul e cinza. Eu posso ir ali e colocar as cores da minha imagem e ele automaticamente vai trocar a fonte para a fonte da minha empresa, a cor para a cor da minha empresa, todos os lugares que tem uma aplicação de logo para o logo da minha empresa. Então, é ainda mais simples, né? Você pode... estilos, né? Você já aplica o estilo de uma vez só. Você já cria o seu tema e ele já aplica o estilo, né, da empresa. Com zero programação, né? No nosso site, por exemplo, foi eu que fiz. Você vai lá, coloca as cores e ele muda todas as páginas que forem criadas, que estiverem criadas e as futuramente criadas já de uma vez. Ou seja, a Tabata veio para dar veracidade a isso tudo que você está falando. Ela usa. Ela está navegando aqui. Ela fala que clica ali, faz isso. Isso aqui tem sido meu dia a dia nas últimas semanas. A gente está entrar no nosso site real aqui, k2m.com.br, ele é construído com essa tecnologia, tá? Então esse cara aqui, inclusive, ela está trabalhando num novo site que em breve a gente vai lançar, tá? Então esse site ele é editável, tão simples quanto isso. Sim. E esse site ele também tem a área do cliente, tá? Que é logado, ó, lembra que a gente viu? E o nosso cliente pode logar com o Google também, né? Então ele vem aqui, se loga e ele entra para o portal do cliente, tá? Então isso tudo foi construído, ó. É porque eu não tenho nada aberto aqui, mas está aqui, tá, pessoal? O nosso site ele é integrado com o nosso portal do cliente, ele é integrado direto no nosso CRM, direto na agenda dos nossos consultores, né? Ele tem diversas integrações aí que são... A hora que você entra aqui para agendar a sua reunião, já vai direto para a agenda do nosso pessoal de vendas para já marcar uma reunião e já entender o que vocês precisam, tá? Então, esse é o Power Pages, tá? Então, toda a parte de configuração do site, inclusive possibilidade de você ter rede de distribuição de conteúdo mundial, com CDN, tá? Quem sabe o que é isso, né? Com possibilidade de você ter firewall para o teu site, né? Então, é uma solução profissional. E também integrar com fluxos de trabalho, né? Ou seja, adicionar copiloto, você pode adicionar, tá? Então, ele pode tornar também um aplicativo web progressivo, ou seja, você pode pegar
criar o seu site e tornar o seu site um aplicativo que você publica na loja, tá? O nosso site, se você entrar no nosso site também e mandar salvar ele como um aplicativo de tela do seu computador, do seu celular, ele vai aparecer lá como um aplicativo no seu celular, o nosso site, tá? Legal. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é esse cara aqui. Esse cara é o Copilot Studio, tá? Então aqui é onde eu quero criar um Copilot, ou seja, algo que eu possa entregar para o meu funcionário, ou eu vou mudar aqui para o ambiente de demonstração, tá? Para o meu funcionário ou para os meus clientes, né? Um copiloto, tá? Um chatbot. Eu também tenho o bolo aqui já assado, tá, pessoal? Mas do mesmo jeito, eu posso pedir aqui, falar assim, ó, né? Cria um de RH, ó, cria um copiloto de tópicos, né? E ele vai criar. Né, então você vai descrever aqui o que você quer e tal. Eu vou cancelar aqui. Então, por exemplo, este cara aqui, a gente fez uma demonstração para um cliente e a gente pegou os dados do cliente e colocou aqui, tá? Então, este copiloto aqui, eu posso... Né, então, por exemplo, eu forneci aqui como conhecimento o site do cliente, né? Legal, tá? Mas também eu posso ter as árvores de tópicos aqui, tá, pessoal? Então, do mesmo jeito que você cria, né, para um chatbot normal, né, que você pode ter uma árvore de conversa aqui, que se você cria como se fosse um workflow, tá? Então, obviamente, de novo, sem precisar você saber código, né? Você não precisa fazer em Python, não precisa saber nada disso, né? Você com o treinamento, você consegue criar a sua árvore. Você pode adicionar conhecimento, pode ser documentos, pode ser um site, pode ser qualquer coisa. Eu tenho um copiloto de RH aqui, vamos ver. No nosso de RH, eu peguei e direcionei para o nosso site do SharePoint, na nossa intranet, onde estão as nossas políticas, tá? Então... Lá. A política de home office descreve teletrabalho, isso está escrito dentro desses documentos aqui. Tá? Ele dá a fonte, e se eu clicar aqui, ele vai achar o documento dentro da nossa política aqui, ó. Tá? Então ele entregou E depois que aconteceu isso, ele mostra qual foi a árvore de conversa que ele usou, né? E eu posso, né, ir para publicar esse cara aqui, né? E ele, por acaso, está publicado aqui no meu Teams, tá? Então a gente pode ver aqui, né, no chat. Sim, eu tenho aqui, ó, com o piloto de RH, ele está aqui. Então, eu posso conversar com ele, tá? Ou seja, eu disponibilizo para os meus funcionários, né? Para todos os colaboradores podem conversar com esse. Então, isso é uma forma de você criar um copiloto seu. Ou seja, não é um copiloto da Microsoft, né? É um copiloto seu, tá? Então, o Copilot Studio permite com que a gente faça, né? Entregue isso sem grandes esforços, tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui a nossa política, tá? E tudo isso, tá? Em termos de dados, né? Existe um grande banco de dados que armazena tudo isso, que é o Dataverse. Pode passar para a gente. Agora a gente vai no PowerPoint aqui. Pode deixar aberto, né, gente? Então, pessoal, ou seja, vocês viram aí o Power Platform e o Power BI também já está trazendo isso, ou seja, você conversa e pede para ele fazer para você. O Power BI a gente mostrou bastante no nosso primeiro evento, né, do Fabric, ele fazendo tudo sozinho, praticamente, né? Exatamente. Novamente, sabendo pedir, ele entregou muita coisa sozinho. Fala, Adolfo, o que você achou disso aí tudo? Então, não, isso aí, eu acho que essa demonstração, ela vem justamente para poder fechar aquilo que a gente estava falando, né? Que cada um desses componentes,
ele tem um propósito, mas evidentemente que se você começa a combinar os componentes, você começa a ver as aplicações nascendo, né? Você começa a ver os problemas sendo resolvidos. E ali acho que você tratou também bastante bem, que é a parte da segurança da informação, né? Então você pode, desenvolvendo aquela solução para aquele determinado questão de negócio, você pode associar aquilo à autenticação do teu diretório de usuários, ou seja, aquilo já está dentro do seu mundo do ponto de vista de segurança de informação. Mas também você pode publicar aquilo para fora, né? Então você tem essa deliberação sobre como que você vai gerenciar a política de acesso daquela aplicação. Então acho que isso é um negócio que é um ponto super importante. Por quê? Porque a facilidade pode trazer a falsa impressão de que o negócio não é seguro, né? Pelo contrário. De fato, está tudo ligado no AD, que agora chama-se Microsoft Entra ID. Né? Tá tudo armazenado lá, as credenciais e as permissões, tá, pessoal? E é muito fácil de dar níveis de acesso, né, em todos esses. Então, não é porque todo mundo pode que você tem que liberar para todo mundo. Então, você consegue coordenar os níveis de acesso muito bem aí dentro, né? E acho que é outra coisa importante também, interessante, que o que vocês mostraram, que você mostrou que tem uma integração com Dynamics, né? Que você estava falando que os aberturas de chamado já caem direto no Dynamics, cai na fila da pessoa, que já pode agendar a resolução daquele ticket. Mas o fato de ter mais de 1.000 conectores existentes, você pode integrar com outros ITSMs também, quer dizer, então existe essa flexibilidade enorme para você, inclusive, coexistir com os sistemas existentes. Sim, ele tem conector, por exemplo, ServiceNow, com Salesforce. Então, não interessa, tá, pessoal? Não interessa se você está usando... não tem o Dynamics. Não é isso, tá? Pode ser, inclusive, no SharePoint. Você pode gravar os dados lá no SharePoint, ou capturar algum dado que esteja numa lista do SharePoint, tá? Então, ou qualquer outro lugar, tá? Interessante, a versatilidade. No Google Drive também e tal, né? No Google Workspace, tá? Então, os dados podem estar no Google Workspace. Você pode criar o seu aplicativo ligado a dados que estejam no seu Google Workspace. Não interessa. Não, eu sou usuário de Google. Não tem problema. Acho que a grande questão você não vai criar um aplicativo com base na planilha de Excel que está no computador da pessoa do financeiro, que a pessoa do RH vai acessar com outra planilha. Então, acho que essa é a grande questão dos dados, né? Não é o fato deles estarem centralizados mesmo. Então, tem isso, né? Acho que o ponto para mim que eu achei bastante interessante você tem a versatilidade de você criar uma aplicação onde os dados podem estar autocontidos e ela ser de fato uma aplicação estanque, ou você pode ter esta aplicação conectando com vários outros sistemas que já fazem parte do arcabouço de tecnologia daquela empresa. Então tem essa versatilidade, tem a segurança e tem essa facilidade quase que absurda de você criar um negócio. Basicamente tudo é soltar e arrastar, né, para criar. Para depois de criado, né? Depois de criado. Mas assim, de fato, assim, você dá poder, né, para usuários de negócio, claro, devidamente treinados, mas você dá poder para os usuários de negócio resolver os seus problemas, tá? E tudo isso precisa de governança, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre governança também. Mas para que a gente... Pô, legal, tudo isso aí, né? Como é que as empresas estão usando isso aí? Né? Acho que é legal a gente olhar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, como é que as empresas usam o Power Platform? Né? Um ponto importante, modernização de aplicações. Você tem aplicações legadas, né? Aquelas coisas que não rodam na nuvem, que o cara tem que ter um servidor virtualizado para rodar e que, né? Assim, você já não consegue. Bits, aquela coisa, né? O navegador já não suporta mais. Então, rapidamente você pode rearquitetar e recriar aplicativos em escala para solucionar pendências, né? Tem um caso da Caterpillar, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então... A Caterpillar das máquinas, né? Máquinas agrícolas. Não, de trator, de máquinas de obras e tal, né? Isso, exatamente. E uma revendedora deles, na verdade, que tem 17 lojas, eles conseguiram fazer todo o sistema de locação ali das máquinas num aplicativo que eles criaram via Power Platform, que todo mundo ali na ponta conseguia usar. Mais ou menos como a gente aluga um carro, que imagina, o cara aluga um trator gigantesco para uma obra lá. Então eles tiveram resultados incríveis escavadeira, né, essas coisas, né? Como a gente aluga um up aqui na Localiza, eles conseguiram fazer lá através do Power Platform.
e eles tiveram ótimos resultados com isso. Outro ponto importante que o pessoal usa para você dar agilidade nos negócios, né? Obviamente, né? Isso a gente vivencia todos os dias, a gente vê aqui coisas que demorariam meses para você entregar, na K2M a gente consegue entregar, né, em semanas. Coisas que demorariam 1 ano, 2 anos, a gente entrega em alguns meses. Tá? Então, assim, a gente vai mostrar um exemplo aqui bem interessante. Então, você melhorar e também, assim, tipicamente, a gente vê que sistemas tipo SAP, Oracle, né, são sistemas que muitas vezes a gente não consegue estendê-los, né, sistemas de ERP, e são complexos, a usabilidade dele é complexa. Então, você poder criar um aplicativo para uma função específica conectado a esses sistemas corporativos, então você dá agilidade nos negócios, né? Então, tem um outro case aí que a gente vai... Esses cases vão ter os slides, né? A gente vai mostrar os números, né, depois, mas a Ernst Young, acho que todo mundo conhece, né, e eles conseguiram reduzir 30% aí de gastos com o processo contábil deles no mundo inteiro, né, uma empresa que está no mundo inteiro, então imagina a complexidade de um processo desse. Também, obviamente, ajudar os colaboradores a se desenvolver profissionalmente, né? Também esse é um outro ponto, né? Você já está agregando muito mais no negócio, né? Então, reduzir o tempo para a criação de aplicativos, né? Também você melhorar a experiência do colaborador, tá? Ou seja, você criar aplicativos colaborativos que vão permitir com que o seu colaborador interaja. Então, por exemplo, eu preciso fazer um onboarding de funcionário, eu preciso solicitar um reembolso de despesa que a gente acabou de ver, né? E integrado no Microsoft 365, no meu SharePoint, no Teams, né? O Copilot dentro do Teams, pô, a gente acabou de ver isso, né? Rapidamente a gente cria, tá? Também para os departamentos, né? Então, você permitir que eles resolvam os desafios de negócio no departamento, sem precisar da TI, né? E a hiperautomação que a gente falou no último evento, né? Mas toda a parte de automatizar processos, sejam processos através de fluxos de trabalho, sejam processos através de RPA, através de chatbots, inteligência artificial. Você tem algum... Não, eu estava aqui pensando que é impressionante como isso realmente acontece, né? Quer dizer, essa história de você habilitar as pessoas a criarem as suas aplicações, num primeiro momento pode parecer um negócio meio utópico, que você fala, pô, não é possível, uma pessoa que não conhece nada do mundo técnico, como é que vai lá e vai começar a criar? E não, quer dizer, tem casos de empresas aqui do Brasil, por exemplo, eu me lembro perfeitamente bem de um caso de uma empresa que eles começaram a entrar nessa onda de adotar essas aplicações e habilitar os seus funcionários, em questão de meses eles tinham mais de 50 aplicações, que aí entrou naquele outra questão que não tinha padrão, não tinha processo, não tinha governança, não tinha, e aí eles geraram outro problema. Mas a disseminação do conhecimento entre essas pessoas foi um negócio muito, muito rápido, e remonta ao nosso tempo de SharePoint, né, cara? Que era basicamente isso, né? A gente... o SharePoint, de fato, é um low-code, né? Assim, dá para você criar, né, através das listas, não com esse poder todo, obviamente, mas ele já nos permitia criar, e a gente começou a K2M lá atrás por causa do nascimento do SharePoint, né? Por isso que ele está citando isso, mas justamente aí que, quando você começa a disseminar, por isso que é importante começar direito. Exato. Mas eu acho que é muito, assim, lógico, né? É uma questão de aculturamento da empresa e traz muito engajamento, né? Porque é isso, pô, pensa você, eu fiquei pensando, você fez o aplicativo ali de reembolso. Eu fazia viagens a trabalho e eu ficava desesperada porque às vezes eu demorava para voltar e a notinha apagava e eu não tinha como fazer. Imagina se eu pudesse criar um aplicativo que eu só tirava foto e sumia com aquela nota, resolver. Então você fica engajado em resolver os seus próprios problemas e o seu problema é o problema ali da empresa inteira. Exato, né? Exato. O próprio RH você pode cria um problema, um problema seu que está todo mundo passando, então cria um engajamento muito legal, né? E é um problema endêmico, né? Se você parar para pensar, todo mundo tinha um problema de reembolso de despesa, né? É exatamente por isso. Continua tendo, né? Continua tendo. Então, muitas empresas ainda é aquela coisa, tem um modelo de planilha que você preenche. Esse é o ponto, é o aí você imprime, anexa aqui os recibos, né? A original e a cópia e grampeador. Quem tem grampeador hoje em dia, né? São coisas muito... Tem muitas empresas ainda assim, mas obviamente que você poder fazer isso
e poder escanear, por exemplo, de dentro do aplicativo, né, tirar uma foto com o seu celular, né, do recibo e pronto, acabou. E sobe na hora, né? Não tem nada, daqui 10 dias vai chegar no RH, daqui 20 dias o RH vai devolver daqui. E são problemas que as pessoas ali, às vezes, para o diretor do RH é um problema muito pequeno para ele resolver, né? Para quem está na ponta seria tão prático. E a TI né? não vai resolver. Não vai, a TI não vai resolver. A TI está preocupada com SAP, está preocupada TI não vai resolver. De dados. Custo da infraestrutura. Né? Até porque numa empresa que não tem nenhuma dessas soluções, realmente a TI está sobrecarregada, né? Porque eles estão resolvendo desde a impressora que não funciona até o sistema mais complexo possível. Exato. Então, é importante isso, só que feito direito, né? É, isso que a gente estava falando, ó. Não, a gente nem lembrou. Mas, de fato, assim, agilidade, né? Ou seja, você criar aplicativos avançados, eu não estou falando de coisa básica, estou falando de coisas que a gente criou aplicativos. Para vocês terem uma ideia, tem um cliente nosso que é a Câmara Brasileira do Livro, e eles fazem todo o processo de ISBN. O que é o ISBN? É o RG do livro, tá? Então, todo livro que vai ser publicado precisa emitir um ISBN. Tem uma base, né? Ele precisa ser atribuído esse ISBN. A gente criou todo esse processo de solicitação do ISBN. Se você entrar no portal de serviços da Câmara Brasileira do Livro, utiliza Power Pages. Ele foi construído com Power Pages, então todo o processo de solicitação, pagamento, né, da compra do ISBN, até a venda até do código de barras, tá? É tudo feito com Power Pages. E o pessoal do back-office, que trabalha com a atribuição do ISBN, tem um aplicativo em Power Apps, construído em Power Apps para poder fazer essa gestão do ISBN, tá? Então, rapidamente, isso aí, eu estou falando assim, a gente, em questão de 2 meses, a gente entregou, e eles precisavam fazer isso muito rápido, porque esse processo de ISBN, ele era da Biblioteca Nacional, e ele precisou ser passado para a CBL, né, e eles tinham pouco tempo para construir toda a plataforma para poder começar a prestar o serviço. E não podia ter uma disrupção, senão pararia o mercado editorial do Brasil. Tá? Então foi assim que aconteceu. Tá? Esse case é bem interessante, inclusive a Academia foi premiada, né, como parceiro do ano no segmento de non-profit, né, de instituições sem fins lucrativos, pela Microsoft para América Latina e Caribe, por causa desse caso de sucesso. Tá? Então, você tem detalhes no nosso site, tem os detalhes desse caso aí. É um case de inovação contínua, né? Porque todo ano a gente está agregando mais coisas. Tem novos serviços de registro de direitos autorais integrado no blockchain, por exemplo. Tem o Prêmio Jabuti. Agora tem o Prêmio Jabuti acadêmico. Tudo isso feito em Power Platform, tá, pessoal? Sim. A governança, né, ou seja, gerenciar políticas, né, integração. Como é que você garante que as pontes de integração sejam utilizadas pelas pessoas corretas, né? Ou seja, qualquer pessoa pode ir lá, criar um aplicativo e gravar no meu SAP. Não é assim, né? Então, como é que você faz essa governança? Né? Como é que você garante segurança? Então, a gente falou de identidade de usuários, né, que está no AD, mas também tem a questão de DLP. Conta um pouquinho sobre o que é DLP. Como é que eu vou explicar? É a licença de utilização daquele dado, né? De você ter uma proteção em cima daquele dado. Então, também, outra coisa que a gente já vem discutindo há bastante tempo, desde o tempo que a gente estava falando sobre intranet, sobre taxonomia, sobre organização de dados, quer dizer, isso tudo, toda vez que você trabalha com dados, toda vez que você lida com dados, você precisa ter uma política explícita de DLP para você saber exatamente como que você vai manipular aqueles dados, uma política de descarte dos dados, política de acesso, enfim, você tem toda ali uma regra que rege a manutenção, a sustentação, o suporte daqueles dados que se dá o nome de DLP, né? E assim, isso ligado, obviamente, à legislação, né, pessoal? Exato. LGPD, tá? Isso, aí veio agora com essa história da LGPD, né, que isso acabou ficando muito mais sensível para as empresas. Por quê? Porque isso incorre uma série de questões jurídicas que estão diretamente associadas à DLP, né? Então, quer dizer, enquanto lá atrás a gente falava sobre isso como uma questão de gestão do conhecimento, hoje você fala sobre isso
no contexto de gestão de conhecimento, porém, você tem esse agravante que é a LGPD. Né? Mas isso eu estou falando, inclusive o que a gente está falando aqui, são controles automáticos, tá, pessoal? Ou seja, o DLP, o Data Loss Prevention, é justamente para evitar que, por exemplo, se uma pessoa quiser pegar aqueles dados dos clientes e salvar e mandar por e-mail, ela não vai deixar. É isso aí. Então a política é controlada, toda essa conformidade controlada de forma automática aqui, ou seja, o Power Platform está ligado com a parte de políticas de prevenção de perda de dados. Você ia falar, Tabata, desculpa. Eu ia falar que deixou de ser uma boa prática e se tornou uma regra agora, né? Não é mais opcional, agora tem que fazer. Tem penalização feia, né? Esse é outro ponto. É bem feio. Dizer, além da penalização e das implicações jurídicas, você tem uma questão de imagem também para a empresa. Total, é uma crise, né? Exato. Você causa uma crise enorme aí na empresa. Depois você tem a questão do uso responsável da inteligência artificial também, né? Então, isso é importante, ou seja, todos os dados que você está colocando para uso, por exemplo, de um copiloto, por exemplo, são seus dados. Não são dados que a Microsoft vai usar para treinar os modelos de linguagem que são públicos da OpenAI, tá? Então, assim, ele fica dentro de um contexto de IA justa, confiável, segura, né, privada. É importante, tá? Depois, toda a parte de você facilitar a vida do desenvolvedor, né? Então, suporte às APIs, os conectores, toda a parte de DevOps que a gente falou, tá? Então, quem é desenvolvedor pode saber que também todos os processos de ALM, né, de Application Lifecycle Management, estão suportados dentro da Power Platform, tá? E também toda a parte de acessibilidade, ou seja, a gente fala sempre que aquilo que é acessível quando a gente cria um tipo de controle de acessibilidade, ele é bom. Quando ele é bom para a gente, se ele facilita a nossa usabilidade, ele vai facilitar para quem tem dificuldade. Então, por exemplo, você ter contraste, você ter voz, né, de comandos por voz, coisas desse tipo, tá? Facilmente você tem isso para facilitar a acessibilidade, tá? Que é outra coisa que provavelmente vira norma em breve na acessibilidade digital, né? A gente discutiu muito a física e aí a acessibilidade digital vai entrar em voga logo. Obviamente, o Gartner é a instituição que faz essas análises de mercado em termos de plataformas de tecnologia. E se a gente olhar aqui dentro do quadrante mágico do Gartner, a Microsoft está listada aqui entre os líderes, tá, pessoal? Então, obviamente, quem já trabalha na plataforma Microsoft, isso já está tudo muito mais fácil, né? Você não precisa comprar mais nada, né? Já está lá. Obviamente tem o licenciamento dos produtos Power, né? Da Power Platform, mas já está dentro do contexto, tá? Então, rapidamente, como eu falei já, acho que fica claro aqui, né? Ou seja, aquilo que a gente demorava anos para desenvolver, a gente consegue entregar em meses, aquilo que demorava meses em semanas e aquilo que demorava semanas em dias ou em horas. Rapidamente a gente entrega um negócio, né? Uma solução, um aplicativo para o negócio, né? E obviamente o custo por aplicação vai decaindo. Fica muito mais barato. Então, a gente falou de modernização, o caso que a Tabata... Era aquele case que a gente estava comentando, né, do revendedor das máquinas da Caterpillar. Então, eles conseguiram aumentar 7% o reembolso por danos, porque como eles estão ali na ponta, eles conseguem ver realmente, né, se foi entregue direito ou não. Mais de 20 aplicativos foram criados e 273% de aumento nos usuários do Power Apps em 2 anos. Foi o que a gente falou do engajamento das pessoas, né? A empresa apoiando essa cultura low-code, rapidamente as pessoas acabam se adequando a isso e querendo participar. Então, vocês vão ver em todos os cases o aumento de usuários no período é sempre muito grande. Aqui a Ernst Young, que a gente comentou, então, são 200 mil clientes em 150 países, né? Eles automatizaram o processo de lançamento da contabilidade internamente pela EY Global Finance, né? Então, a nível mundial. E com isso eles reduziram 30% dos custos, diminuíram 95% do lead time, esse número é bem impressionante, e eliminaram 100% de e-mails e planilhas, que é o que a gente está falando aqui desde o começo. Então,
Nenhuma planilha, nenhum e-mail, tudo resolvido via sistema criado low code. O principal da eliminação de e-mail e planilha tem a ver, muitas vezes a gente fala em produtividade, né? Ou seja, falar, não, mas quantos headcounts a gente diminuiu com isso, né? Automatizando. Tudo bem, você tem uma redução de custo quando você fala de diminuição de esforço de pessoas, né? Sim, mas eu diria que o impacto maior em termos de redução é redução de risco. Total. Quanto custa uma perda de dados? Quanto custa, né, algo vazado ali com o salário de um diretor? São coisas muito pequenas que... O valor aí é exorbitante, entendeu? Então, é aí que, né, a economia acaba sendo absurda, né? É o caso que eu estava contando daquela empresa, né? Perfeito. Eles estavam circulando por e-mail um Exato. resultado que... E aí, assim, obviamente que o que a TI vê, a gente olha essa figura do iceberg que a gente está falando, né? A TI vê só a parte de cima do iceberg, né? Ela olha o CRM, o ERP, os aplicativos da linha de negócios, né? Agora, planilha, formulário, banco de dados, caixa de correio não controlado. Sim. Quantas empresas usam caixas de correio compartilhadas como repositório de dados? Manda lá para aquela caixa de e-mail lá. Sim, contato arroba, né? Vai colocando. É um negócio que, né? Então, se a TI não vai atender, como é que a gente resolve isso aqui, né? É aí que entram os citizen e os business developers aqui, né? E aí você democratiza a inovação. Mas também com os profissionais, os desenvolvedores profissionais, para acelerar a velocidade deles. Tá? Então, a gente já falou, a caixa de correio compartilhada, a gente falou, né, em vez de você ter um banco de dados Access, né, que está no, né, quantos bancos de dados Access, né, que a gente já viu por aí, né, você ter isso no Dataverse governado e com segurança, né, automação de documentos, né, de você poder fazer, como eu falei, escanear um documento e trazer isso para dentro, né, e rotear esse documento digitalizado, né. Infopath, lembra do Infopath? Ainda tem por aí, viu, cara? Ainda tem muito Infopath. Formulários, né? Você migrar Infopath para... Era uma ferramenta antiga da Microsoft de construção de formulários que o Rodolfo já fez muita coisa também, né? Por isso que ele está rindo aqui. Bom, esse case é Schlumberger, né? Schlumberger, correto? Schlumberger é uma empresa de serviços de energia, também global. E eles tinham muitos desafios de negócio, então eles resolveram, através do Power Platform, resolver todos esses aplicativos, todos esses problemas, né? Eles começaram com um processo de RH que era baseado em papel, que era para falar sobre o desenvolvimento dos funcionários. E aí eles construíram em uma semana um aplicativo que substituiu a necessidade da impressão do papel, porque aí todas essas avaliações, todos esses documentos estavam nesse aplicativo. E aí esse aplicativo do RH deu tão certo que ele foi aplicado mais de 18 vezes em outras unidades de negócio. E depois de um ano desse aplicativo já funcionando, eles devolveram 2.000 horas ao negócio. Então, era aquilo que a gente estava falando do ganho de horas também, que também acontece, né? Além de terem ajudado a salvar 120 árvores, que eram em todos aqueles papéis, iam significar, que é também uma grande tendência, né? Que é a tecnologia sustentável, né? Então, ESG, né? Exatamente, ter tecnologia e conseguir continuar vivo, né? Tá complicado como humanidade. Todo mundo usando o mesmo planeta aqui, Exato, né? Então a tecnologia também nesse sentido de ajudar o planeta. E desculpa. Imagina, eles criaram mais de 150 aplicativos, eles hoje têm mais de 120 citizen developers, né, ou seja, pessoas ali que não são desenvolvedores, mas desenvolvem. Eles fazem hackathons, eles têm mais de 1.000 participantes nesses hackathons, que são aquelas competições ali de desenvolvimento de aplicativos, de sites, enfim, de desafios de tecnologia, né. Mais de 10.000 usuários ativos mensais no Power Apps, então, como eu falei, a gente vai ver isso em todos os casos, e mais de 2.000 usuários no Power Automate, que é só para automação de processos, então, eles estão usando para desenvolver aplicativos, mas eles também passaram a otimizar processos e estão conseguindo resultados incríveis. Bom, a gente tem bastante caso aqui para mostrar, né? Eu queria, rapidinho, assim, a gente tentar mostrar um nosso, né, da K2M, esses casos da Microsoft. Muito legal também. Né? Eu acho que é legal a gente
mostrar um pouquinho, né? Eu vou... Isso aqui foi um caso que a gente desenvolveu para um cliente nosso que... Desculpa, não está na tela. Não. Que esses casos da Microsoft às vezes parecem muito grandes, né? Parecem muito longe da nossa realidade por serem empresas globais e coisas enormes. E agora a gente vai mostrar que dá para fazer do zero aqui. Isso. Com a nossa ajuda, claro. A gente está... obviamente, a gente usa a plataforma para entregar soluções para os nossos clientes, né? Então, no caso da Tecnisa, eles tinham a necessidade de unificar a gestão de todos os empreendimentos, né? Numa única plataforma, gerenciar todas as fases e etapas de um empreendimento, visualizar todo o desenvolvimento do projeto em uma timeline, tá? Esses eram os principais objetivos, ou seja, ninguém tinha visão, estava tudo espalhado, né? Né? Ou seja, a gente tinha um prazo de entrega super curto para desenvolver, né? Então, o timeline precisava ser personalizado de acordo com as regras de negócio dele e a aplicação precisava ter rápida adaptabilidade. Olha que legal, porque também o negócio muda, então ela precisa ser facilmente alterável, né? A gente utilizou Power Apps, Power Automate e a gravação é no SharePoint, tá, pessoal? No caso dos dados, estão gravados, porque a gente está falando de não só dados, mas também documentos, tá? E o SharePoint é a melhor plataforma para gestão de documentos, tá? Então, aqui uma carinha, né? Então, as etapas do empreendimento, né? Que é o placar de empreendimentos. Isso é Power Apps, tá, pessoal? E aí, o que o cara tem para hoje, para essa semana, o que está atrasado, o que está concluído, né? Então, ele vai controlando, né? Como é que está cada uma das etapas. Tá? Aqui também o controle de acesso. De acesso, né? Tá? O painel de gestão, ou seja, notificações são geradas de forma automática ou podem ser publicadas. E olha só o painel, ou seja, um dos aspectos que muita gente discute, fala assim, pô, mas será que a gente consegue atingir o mesmo nível de UX, né, de experiência do usuário que você consegue com código, com framework React, sei lá. Cara, os elementos estão todos disponíveis para a gente usar e montar o front com a experiência do usuário mais rica possível, tá? Isso aqui eu posso dizer para vocês. Boa parte foi feita por uma estagiária, tá, pessoal? Ela foi super elogiada, inclusive, tá? O gerenciamento da plataforma, que é o painel do administrador, né? E alguns feedbacks aí, obviamente o pessoal ficou super feliz, né, com a solução que foi entregue, tá? Só para dar um panorama rápido, tá? A gente tem que andar um pouquinho mais rápido aí com o nosso tempo, né? Aqui, agora falar um pouquinho sobre... eu acho que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como que eu falei, como é que a gente pensa grande e como é que a gente pode pensar que isso pode transformar o nosso negócio, né? Ou seja, a gente trabalhar no envisioning, né, em visualizar, como é que a gente começa, como é que a gente monta a equipe de projeto, como é que a gente obtém patrocínio executivo, isso é fundamental, né? Definir a estratégia, a visão de adoção, definir critérios de sucesso, definir plano de gerenciamento de mudanças, né? Como é que a gente está pronto para atender e treinamento, capacitação, né? Para a gente fazer o quê? Fazer o onboard, ou seja, colocar os champions, ou seja, aquelas pessoas que vão ser os disseminadores do conhecimento dentro das áreas, criar comunidades, né? E aí a parte de hackathons é algo que ajuda muito, tá? Criar recompensas, ou seja, gamificação, né? Nesse ponto. Um plano de comunicação, né? Gerar a consciência disso, né? O awareness disso tudo, manter suporte, né? E para escalar isso, você precisa ter um centro de excelência, tá? A gente fala em começar direito, porque se esse negócio começa a disseminar de forma indiscriminada, e a chance é grande. A chance é grande, a gente já viu, né, Rodolfo? Já viu casos, né? Eu, na K2M, Rodolfo, dentro dos nossos concorrentes aí, também já viu, né? Então, o centro de excelência, a maturidade de adoção, um plano operacional, acompanhamento do sucesso, a gestão de mudanças, né? Como é que a gente
faz esse processo de adoção da plataforma, tá? E aí, ou seja, a gente está falando de pensar grande, ou seja, como é que a gente... Não é como é que a gente cria um aplicativo mais rápido, é como é que a gente consegue transformar 1000 processos por ano, né? E aí sim a gente vai dar velocidade para o nosso negócio, né? Então, né, ou seja, a gente tem que mudar a cultura, tem que ter fundação de tecnologia, tem que ter desenvolvedores profissionais, tem que ter os departamentos, né, identificando os usuários avançados, que vão ser os champions que a gente chamou, né, fazer a capacitação, os hackathons, né, capacitação via programas de certificação e tal, e nutrir isso depois, né, com a qualificação e celebrar essas soluções, tá? Isso aqui, obviamente, né, a gente está aqui para ajudar vocês nisso, tá? Por isso que a gente está... É o nosso trabalho. O nosso trabalho, tá? É por isso que a gente está falando sobre isso, tá? Para pensar grande, né? Então, quais os próximos passos? Identificar os principais padrões para atender o seu negócio, quais são os projetos prioritários, né? E quem vai estar envolvido, tá? Então, falando sobre isso, tá? A K2M, ela é reconhecida pela Microsoft, tá? Como especialista em adoção e gerenciamento de mudanças, tá? Esse selo aqui foi concedido pela Microsoft como nossa especialização avançada no programa de parceria Microsoft, porque a gente ajuda os nossos clientes a se transformar, né? Ajuda, não é simplesmente construir aplicações, mas como é que você consegue adotar, né? Como é que você consegue promover a mudança, né? Então a gente está falando, obviamente, que tipicamente, né, a realização de valor para o negócio, ela é inibida por bloqueadores tradicionais, como a complexidade do processo, um problema de design deficiente ou a própria governança que a gente estava falando, né? E aí o que acontece? Cai na estagnação, tudo bem, né? Puxa assim, não deu certo, né? E não tem impacto nos negócios. Então, como é que a gente consegue realizar valor, né? Maximizar os valores e minimizando o risco, né? Criar um momento de inovação, uma janela de inovação para investimento contínuo. Aí você mostra o valor, né, para os patrocinadores executivos, para que isso possa se transformar numa adoção acelerada com retorno sobre o investimento, otimização e inovação, e aí sim você está obtendo vantagem competitiva para o teu negócio, né? Com inovação mais rápida. Eu acho que, né, pelo menos na minha experiência, não só de workplace, né, que remonta lá para no comecinho da K2M, tudo que a gente viu, quer dizer, tudo aquilo que a gente constrói, tudo que a gente cria e coloca isso dentro do ambiente de trabalho, é um organismo novo ali dentro, né? Então, se você não tiver um acompanhamento para ter a adoção, para ter a capacitação, o treinamento, o efeito natural daquele organismo é ir contra expelir aquela inovação, né? Tirar de dentro daquela inovação. Então, acho que quando você cria uma abordagem muito mais ampla, holística, começando lá desde a identificação desses processos, fazendo a identificação dos champions, trazendo um tema de sucesso, customer success, trazendo change management, e aí você consegue, de fato, potencializar todo o benefício que essa plataforma pode trazer, porque ficamos aqui uma hora falando sobre como é fácil, só que é isso, né? O fácil ele pode virar um problema, e ainda que não vire um problema, o teu problema pode ser você não estar utilizando aquilo na sua potência máxima, não pode estar utilizando aquilo na sua capacidade máxima de extrair valor, né? Então, exato, ter essa abordagem muito mais ampla, acho que é de fundamental importância. A gente tocar uma Ferrari e não ter a habilitação para dirigir, né? E aí a gente fala de criação de um centro de excelência, né? De desenvolvimento de low code dentro da organização, né? E aí que a gente agrega valor em ajudar vocês nesse sentido, né? A gente tem os nossos pacotes de Customer Success, que é justamente onde a gente
pode ajudar o cliente nesse aspecto. E a gente já tem clientes, né, Gilberto, que a gente pegou lá no começo, que tinham zero disso e que hoje já estão chegando ao seu centro de excelência. Com certeza. Até uma estrutura, a própria Tecnisa do Case, a gente tem diversas outras frentes lá dentro hoje em dia, e a gente vai caminhando para isso, né? A ideia da K2M é sempre a evolução contínua, né? Com certeza. É claro que, obviamente, se você tiver um grande desafio de construir, como foi o caso da Tecnisa, por exemplo, você tem um desafio muito grande de negócios que precisa rapidamente construir, fazer um projeto e desenvolver um aplicativo em Power Apps, mas a gente não tem gente capacitada, e aí é onde a gente pode também ajudar com os nossos projetos ágeis, tá? Então, a gente... O que você deseja alcançar? Né? Estabelecer um modelo de governança, a gente pode ajudar na assistência na criação do centro de excelência. Mas também, né, se você quer implantar com sucesso, orientação prescritiva dos especialistas para acelerar a implantação, workshops de maker e developer, né, para validar desenho de arquitetura de soluções, né, então fazer revisão técnica funcional, né, e desenvolver um projeto. Modernizar uma aplicação legada. Se tem uma aplicação legada, precisamos modernizar rapidamente, ela está com problemas, a gente está enfrentando problemas e ela é crítica para o nosso negócio, como é que a gente coloca um squad especializado rapidamente e vai resolver teu problema, tá? Então, a gente pode ajudar, de algum jeito a gente pode ajudar. Bom, gente, se ficar alguma outra dúvida também, é só entrar em contato com a gente, vocês conseguem enviar perguntas aí. A gente vai enviar a íntegra desse evento, né? Vamos enviar aí os melhores momentos também. Nos próximos dias a gente vai fazer um e-book para compilar todos esses conhecimentos, para vocês compartilharem com os times de vocês. E estamos à disposição, o Fale Conosco serve também para qualquer outra questão que vocês tiverem aí para resolver com a gente. Isso, eu queria agradecer muito aqui, meu amigo Rodolfo, né, por ter contribuído aí muito aí com o conhecimento que ele tem aí de mercado vasto aí, né, e que longa data. Longa data. E não sei se você quer fazer... Não, eu que agradeço, imagina, eu agradeço aí o convite, é sempre bom, como eu falei no comecinho, voltar mais ou menos aí para casa que me ajudou tanto na minha formação e legal ver a proposta de valor que vocês estão levando para o mercado. Acho que tem eu particularmente sou um entusiasta desse negócio porque eu realmente vejo que tem um valor enorme para as empresas, vários casos onde realmente a implantação ajudou demais a acelerar e automatizar diversos processos de negócio. Então, parabéns pela apresentação e pela oferta também. Legal. E obrigado mais uma vez aí por me receber. A gente que agradece. Obrigado mesmo. Valeu, Thalata. Obrigado você também. Obrigada a você, gente. Obrigada aí a quem acompanhou. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.